Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a indústria e o processo de urbanização no Brasil também. Então a gente vai começar com a industrialização no Brasil. Deixei essa imagem aí para vocês, representando um pouco da indústria no nosso país, tá? E a gente vai começar mostrando a imagem do café e por que o café. Porque, pessoal, o café foi, até o século XIX e início do século XX, a principal economia, a principal fonte de renda do nosso país, tá? Então, o meio com que se fazia dinheiro no Brasil até o início do século XX era o café. E o café impulsionou impulsionou a indústria no Brasil. De que forma? Com o dinheiro que os cafeicultores obtinham do café, com o lucro que eles tinham com a produção do café, eles investiram esse dinheiro na compra de máquinas, na compra de equipamentos, na instalação das primeiras fábricas e na infraestrutura de transporte do nosso país. Então, o café deu um impulso muito grande para a industrialização. Isso a partir de 1930, tá, pessoal? Então, o café foi o foco principal do impulsionamento da indústria no Brasil. Mas, além do café, gente, teve as grandes guerras mundiais que também fizeram com que a indústria no Brasil se desenvolvesse. De que forma? Como os países eles estavam envolvidos com o conflito, com as guerras, tá? Muitos produtos eles começaram a faltar no Brasil. Então, qual foi a solução achada? Produzir o seu próprio produto. E deu certo. Então, as grandes guerras acabaram impulsionando também o processo de industrialização no Brasil, porque se começou a fabricar o próprio produto, tá? Então, não tinha mais como importar, não tinha mais como comprar o produto. Então, o que se fez? Se fabricou o produto aqui no nosso país. A gente tem algumas características dessa industrialização no Brasil e a gente vai apontar 3 delas. Primeiro, industrialização tardia, ou seja, o Brasil se industrializou muito mais tarde do que os demais países, tá? A Revolução Industrial mesmo começou no século XVIII, nos anos de 1700, tá? Lá na Inglaterra. E o Brasil só começou a se industrializar no ano de 1930, gente, com o Getúlio Vargas, que era o presidente, então, na época, tá? Que vieram realmente as primeiras fábricas e indústrias do nosso país. Então, essa industrialização do Brasil é muito tarde em relação aos demais países do mundo que já vinham num processo de industrialização. Outra característica é a substituição de importações. Aí eu já comentei ali com vocês. Os produtos que eram importados, que eram comprados, eles começaram a ser fabricados aqui no país, tá? E foram bem recebidos também pela população. Outra questão é a dependência de capital e de tecnologia. O que significa isso? Que nós, no Brasil, a gente depende muito de capital estrangeiro, ou seja, de dinheiro dos outros países, tá? Para investir nas nossas indústrias. Mas principalmente nós dependemos muito na questão da tecnologia, tá? A gente tem pouca tecnologia e precisamos nos desenvolver mais nesse quesito, tá? Pessoal, no Brasil, então, a gente tem uma concentração industrial no estado de São Paulo. São Paulo é o estado mais industrializado no Brasil hoje, mas isso vem modificando ao longo dos últimos anos, vem ocorrendo uma desconcentração industrial. O que significa isso? Por que aconteceu essa desconcentração industrial? Porque lá em São Paulo começou a ter um custo elevado para os imóveis, os próprios salários foram mais altos, faltou terrenos, né, para a instalação de novas fábricas, e os impostos eram muito altos. Então, a partir disso, o que foi que aconteceu? As indústrias começaram a se locomover e ir para outros estados do Brasil. E no mapa a gente pode perceber que esses estados se referem aos estados da região sul do Brasil, tá? Incluindo o nosso Rio Grande do Sul, e também alguns estados da região nordeste também trouxeram as indústrias para lá. E fizeram essa desconcentração industrial.
O que eles também, esses estados fizeram, gente, foi dar bastante apoio, isenção fiscal, principalmente, para que as indústrias se instalassem, então, nessas regiões. Então, hoje o Brasil tem o principal número de indústrias em São Paulo, continua, né? Mas há essa desconcentração para a região sul e especificamente para a Bahia, na região nordeste e também para Minas Gerais, tá? Tem um grande polo industrial também. Pessoal, redes de transporte e comunicação do Brasil, tá? A gente tem as duas imagens aqui, rede de transporte, rede de comunicação, tá? Elas são de fundamental importância para que o mundo moderno funcione, tá? Essas duas, a rede de transporte e a rede de comunicação. Porque prevalece no mundo hoje uma lógica da globalização, tá? O que é a globalização? É estar conectado em todos os lugares. É que o espaço esteja reduzido, não fisicamente, mas temporariamente. Porque eu estou aqui no Brasil, agora é o momento em que a gente está vivendo muito mais isso e vivenciando isso. Eu estou aqui na minha cidade, Monte Alverne, e estou passando para vocês onde vocês estão podendo ter a possibilidade de ouvir um pouco da explicação da prof. Então, isso é globalização, é você poder estar em qualquer lugar e a qualquer momento. Você tem o mundo nas tuas mãos com um celular, pessoal. E isso é bem interessante da gente pensar, tá? Qualquer coisa que acontece no nosso planeta, a gente já capta, já tá sabendo. De qualquer fato que acontecer, a gente já tá sabendo. Pessoal, quais são os meios de transporte que nós temos? São 4, tá? Os meios de transporte rodoviário, que é o principal meio de transporte do Brasil, aqui representado na imagem por um caminhão, mas aí a gente tem carros, né, motos, enfim, os meios de transporte que estão em rodovias. Os meios de transporte aéreos, que aí a gente cita o avião. Meio de transporte ferroviário, que são os trens, os metrôs. E os meios de transporte marinhos ou hidroviários, que são os navios, os barcos, os navios, que andam nas águas dos rios ou então no mar, tá? Então, esses são os meios de transporte que a gente tem. E os meios de comunicação, gente, são N meios de comunicação que existem, tá? A gente pode falar desde a carta, que permanece hoje em número bem reduzido. Não sei se vocês têm o hábito, né? Mas a gente pode criar algo em cima disso também, de mandar carta. Eu mando cartas pro meu sobrinho Tobias, que mora na Alemanha, então eu trabalho com cartas, apesar de ser um pouco estranho e eu saber que eu posso falar com ele a qualquer momento, né? Mas é bem gostoso você receber uma carta, para criança mais ainda. Mas para mim também, eu adoro. Então tem as cartas, né, que eram muito utilizadas antigamente, hoje já estão mais obsoletas, claro. Outro meio de comunicação é a rádio, que eu escuto bastante também, que nos traz a notícia. Tem a televisão. E aí nós temos, então, o meio de comunicação que hoje polariza, que é a internet, que nos dá a opção de ter a informação em segundos, né? Então, você tem um celular e você tem um computador com acesso à internet, você tem o mundo nas tuas mãos, tá? Literalmente é um mundo nas tuas mãos, porque tu tem acesso a todas as informações. E é claro que é necessário que a gente possa conseguir mediar o que realmente é informação e o que é falso, né? Então, esse é outro contexto que eu poderia ficar horas falando, mas não posso fazer isso agora. Então, esses são alguns exemplos de meios de comunicação. Esse mapa aqui, gente, vocês têm também no livro de vocês, que mostra e fala sobre a rede de internet no Brasil, no ano de 2013. Então, fala sobre os domicílios que têm acesso à internet, tá? Em porcentagem no Brasil, dividido por estados, tá? E aí a gente tem a nítida clareza, novamente, que os estados da região norte, da região sul e da região sudeste são as duas regiões com o maior número de acesso à internet. E aí, nitidamente, a gente percebe que a região nordeste tem bem menos acesso à internet em suas casas do que as demais regiões do Brasil. Então, fica um pouco para trás, né, nessa questão do acesso à informação, acesso à internet. E para finalizar, então, eu coloco a imagem aqui
que fala sobre a urbanização no Brasil. Aí a gente tem dois contrastes aqui, o contraste das favelas, né, citar das favelas, e também dos grandes condomínios aqui do lado. Então, são dois pontos que existem numa cidade. O que é a urbanização, gente? Urbanização é quando existem mais pessoas morando na cidade do que no campo, tá? Então, o maior número de pessoas que moram nas cidades, tá? Nós temos no Brasil hoje quase 85% da população que mora na cidade, tá? Que está morando na cidade. E a urbanização do Brasil, ela ocorreu num processo bem recente, 1970 em diante. Até lá o Brasil era completamente agrário, vivia da agricultura mesmo. E a partir de 1970 começou a se desenvolver e o pessoal começou a ir morar na cidade. Tá? E aí começou então a verdadeira urbanização do nosso país, que hoje é sim um país urbanizado e também um país industrializado. Pessoal, o nosso próximo tema vai ser problemas urbanos, mas deixamos isso para a próxima aula. Um abraço para cada um de vocês. Tchau, tchau!